Mas vejam, com relação às causas do trabalho infantil, elas são múltiplas. Eu diria que, de fato, podemos dividir as causas naquelas que estão ligadas aos fatores socioculturais e aquelas aos fatores socioeconômicos. Nos fatores socioculturais, a gente classifica as falas das pessoas que tentam justificar o trabalho infantil de mitos, né? O mito do trabalho infantil, né? A gente sempre chamava de mitos, hoje entrou na moda a história da fake news, né? Então, as fake news do trabalho infantil, né? Que é aquelas falas que as pessoas dizem pensando ser verdade, acreditando ser verdade, reproduzem, mas não passa por uma reflexão para saber se aquilo tem ou não sentido, se aquilo está ou não correto. Então, é muito comum as pessoas falarem, eu trabalhei no morri, o trabalho dignifica o homem e é melhor trabalhar do que roubar. Existem outras frases que buscam justificar o trabalho infantil, mas essas são as mais comuns e elas têm um peso muito forte, né, no imaginário das pessoas. Então, muita gente vê sentido nessas falas, né, e muita gente que passou pela experiência do trabalho infantil, inclusive, reproduz essas falas. Né? Eu trabalhei no morri. E o que a gente chama atenção com relação a essas frases é de que não precisa se matar, né? O trabalho infantil não precisa matar uma criança, ou não precisa que uma criança morra, para só então a gente considerar que o trabalho infantil é ruim. Né? Então, não precisa matar para ser ruim, tem outras formas de ser ruim, né? De ser prejudicial. O único prejuízo do trabalho infantil não é a morte, essa é a parte mais extrema. Mas antes da morte acontecem outras coisas, acontecem acidentes, acontecem mutilações, acontecem aspectos da morte da infância, da morte da alma, né? Não é só a morte do corpo, mas também tem a morte da alma. E